Olá! Hoje nossa conversa vai direto para o capítulo 5 do livro de Daniel. Vamos lá? Vamos sim. Uma história bem impactante essa. Imagina a cena. O rei Belsázar dando um banquete gigantesco. Coisa para 1000 nobres, sabe? Sim, uma festa enorme. Vinho correndo solto, celebração total ali no palácio. E aí, no meio da festa, Belsázar tem uma ideia. Uma ideia, digamos, um pouco controversa. É, para dizer o mínimo. Ele manda trazer os cálices de ouro e prata. Não eram cálices quaisquer, né? Não mesmo. Eram os que o pai dele, Nabucodonosor, tinha tirado do templo lá em Jerusalém. Utensílios sagrados. E a intenção era usar esses cálices para beber. Com os nobres, as esposas, as concubinas. Exatamente. Brindar aos deuses deles de ouro, prata, bronze, ferro, usando os objetos sagrados do Deus de Israel. Uma provocação clara. E bem no meio desse brinde, dessa festa toda, acontece algo surreal. Totalmente. Dedos de uma mão humana. Só os dedos. Aparecem do nada. E começam a escrever na parede do palácio, na frente de todo mundo. O rei viu. Imagina o choque. O texto diz que o semblante do rei mudou na hora. Pânico geral, né? Ele ficou pálido, os joelhos tremiam, batendo um no outro. Um medo terrível. Ele começa a gritar, chamando os sábios dele, os encantadores, astrólogos, adivinhos. Prometendo rios de dinheiro, poder, o terceiro lugar no reino para quem decifrasse aquilo. Mas nada, ninguém conseguiu. Nenhum dos especialistas da Babilônia entendeu a mensagem. O terror só aumentou. É interessante esse contraste, né? A festa profana, o uso indevido do sagrado. E a resposta que vem? Imediata. Sobrenatural. A arrogância do rei sendo confrontada por um mistério que ninguém ali podia resolver. A tensão devia ser palpável, né? Com certeza. E aí, no meio dessa confusão toda, alguém tem uma luz. Sim, a rainha. Provavelmente a rainha-mãe, né? Ela lembra de alguém. Daniel, aquele exilado de Judá que já era conhecido desde a época de Nabucodonosor. Exato. Famoso pela sabedoria, pela inteligência, por interpretar sonhos, resolver enigmas. Chama o Daniel, ela deve ter dito. E trazem Daniel até o rei. Belsazar, ainda meio abalado, imagino, repete a oferta. É, roupa de púrpura, corrente de ouro no pescoço, o terceiro cargo mais importante do reino, se ele conseguisse ler e explicar a escrita. E qual a reação de Daniel? Muito digna, eu acho. Ele recusa as recompensas. Diz que pode ficar com os presentes, mas que ele vai interpretar a mensagem mesmo assim. Ah, interessante. Ele não aceita o pagamento? Não. Mas antes de dar a resposta, ele faz questão de dar um contexto. Ele confronta Belsázar. Como assim? Ele relembra a história do pai, ou melhor, do predecessor, Nabucodonosor. Como Deus deu poder a ele, mas o orgulho o derrubou. Ah, a história de Nabucodonosor viver como um animal, né? Até reconhecer que Deus é soberano. Essa mesma. E aí vem a acusação direta para Belsázar. Mas tu, Belsázar, seu sucessor, tu não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Uau. Pesado. O ponto é que ele sabia. Exatamente. Esse é o ponto crucial para Daniel. Belsázar conhecia a lição do passado. Ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. E mesmo assim, escolheu a arrogância. Escolheu. Desafiou o Deus do céu usando os vasos do templo. Ficou louvando ídolos que não veem, não ouvem e não sabem nada. Ah, ignorando o Deus que tinha a vida dele nas mãos. É isso? Perfeito. Por isso Daniel diz, aquela mão foi enviada. Como consequência direta dessa escolha consciente de ignorar o que ele já sabia. Faz todo sentido. E a escrita? O que estava escrito, afinal? As palavras eram Mené, Miné, Tekel, Parsim. Mené, Mené, Tekel, Parsim. E o que significa? Daniel interpreta na hora. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs um fim nele. Repetido para dar certeza, né? Contado e terminado. Ok. E Tekel? Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Insuficiente, reprovado. Pesado e reprovado. Duro e Parsim, ou Pérez. Pérez é o singular de Parse. Significa, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Basicamente uma sentença de morte para o reino dele ali na cara dele. Exato, uma mensagem terrível. E a reação de Belsazar depois de ouvir isso tudo? É até meio irônico, né? Ele cumpre a promessa. Manda vestir Daniel de púrpura,
colocar a corrente de ouro e proclama ele o terceiro no comando do reino. Mesmo depois da sentença? Que coisa. Pois é. Uma honra meio vazia, né? Concedida literalmente na última noite do reino. Porque o fim veio rápido mesmo? Imediato. O texto diz: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Naquela mesma noite? E Dario Medo assumiu o reino. A profecia se cumpriu assim, rapidamente. Que história impressionante. Uma demonstração muito forte das consequências da arrogância, né? De ignorar os avisos, a história. Sem dúvida. Belsazar tinha o exemplo do pai, do predecessor, mas não adiantou. A narrativa reforça muito essa ideia de responsabilidade, de prestação de contas. Essa imagem de ser pesado na balança. É muito poderosa, né? Belsazar foi pesado e não deu peso. Foi considerado insuficiente. Fica a reflexão, né? Mesmo fora do contexto religioso específico, o que essa imagem significa para nós. Exato. O que significa ser pesado hoje? Como funciona essa prestação de contas, divina ou até humana, quando se tem poder? Quando se conhece os erros do passado, mas mesmo assim. Se escolhe o caminho errado. A arrogância, a falta de humildade. Fica aí a questão para a gente pensar.